E aí galera, estamos aqui mais uma semana para as aulas de física. Como que foi de final de semana? E vamos começar hoje na frente C, beleza? Frente C, capacitores. Povo, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você preste muita atenção nessa aula. Por quê? Porque a partir daqui um novo universo se abre para você e eu tô falando sério. Meu, a gente vai aprender a entender como funciona os materiais eletrônicos que você tem. Então o teu computador, o teu celular, teu liquidificador, sei lá, a tua TV, é cheio desses componentes que a gente começa a aprender agora. Agora é só um componente, né? Mas à medida que o tempo for passando, vamos aprender sobre geradores, sobre resistores, sobre receptores e por aí vai, beleza? Então a gente começa com capacitores e na próxima aula tem a parte de circuitos ainda, de capacitores. Meu, é muito legal, beleza? Então preste muita atenção nisso aqui e vamos começar a nossa aula sobre capacitores. Só um detalhezinho, aqui a gente termina o que a gente chama de eletrostática, beleza? E começa a partir daqui pra frente a falar da eletrodinâmica. Pessoal, o que é eletrostática? Quando os elétrons estavam paradinhos, né? A gente estudou força elétrica, campo elétrico, estudamos potencial. Agora o negócio começa a se mover um pouquinho mais, as cargas começam a se mover um pouquinho mais, tá? Então vem comigo aqui e vamos falar sobre capacitores. Já de cara, deixa eu te mostrar. Um capacitor na vida real, neste mundinho que a gente vive, ele tem estas caras aqui, ó. Pessoal, essas caras aí é cara de capacitor? Qual que é o mais comum? Esse aqui, ó. Esse aqui é o mais comumzinho. Esse pretinho aqui, redondinho, cilíndrico assim, é o mais comumzinho. Então, se for numa loja eletrônica, me dá aí um capacitor, ele vai te dar muito provavelmente isso aqui, tá? Então, esse capacitor a gente começa a estudar agora. Para que serve esse dispositivozinho tico-ticozinho aqui? Cara, esse dispositivozinho tico-ticozinho, ele vai servir para uma coisa. Deixa eu te falar já. Escreve aí. Ele armazena energia e libera de forma rápida. Então, para que serve um capacitor? Para armazenar energia e liberar de forma rápida. Fechou? É para isso que serve um capacitor. Povo, muito importante. Aonde que tem isso no teu cotidiano? Tem em vários locais. Deixa eu mostrar, deixa eu fazer uma brincadeira aqui com você, que é o seguinte. Você já brincou de imagem-ação? Já brincou? Então, vou fazer duas mímicas aqui para você, tá? E daí você tenta adivinhar onde o capacitor é utilizado bastante, ó. Primeiro. Segundo, ó. Segundo é esse aqui, ó. Ó, até caiu o óculos aqui. Qual que foram as duas mímicas que eu fiz, povo? Você achou? Primeiro é flash de câmera. Flash, viu que tava tirando foto e o flash fez, né? Então, ó, professor, que difícil. Não, foi super fácil. Flash de câmera é um exemplo que a gente usa capacitor. Por quê? Porque, ó, o flash, ele é uma lâmpadazinha que precisa piscar muito em pouco tempo, sacou? Então, para isso, os caras utilizam capacitores. O capacitor armazena energia e fica lá esperandinho em você. Quando você faz clique, e daí o capacitor joga toda a energia na lampadinha e a lampadinha ele pisca bem forte e depois apaga, sacou? Isso é capacitor. Legal? Outra coisa, desfibrilador. O cara fala, afasta. O que é o desfibrilador? São duas plaquinhas que eu carrego, beleza? Tipo capacitor, e eu coloco aqui e quando eu fechar o circuito aqui, esse capacitor vai liberar toda a energia, ou seja, a corrente elétrica vai passar pelo teu coração, tentando reanimar o coração de alguém que está morrendo, no caso, sacou? Então, o desfibrilador é um capacitorzaço. Não é nesses estilos aqui, mas também é um capacitor, beleza? O que mais, prof? Além desses dois exemplos, tem mais? Tem. Isso aqui, já viu? É um taser, uma arminha de choque, cara. Uma arminha de choque também é cheio de capacitor lá dentro. Tem circuitos de capacitores em todos esses que eu falei. Tem circuitos de capacitores, não é só um. É 2, é 10, é 20 e a gente vai aprender a lidar com 2, com 10, com 20 por aí vai, beleza? Então, ó, resumindo o que eu falei, tem a função de armazenar energia e liberar de forma rápida, tá? Tem exemplos de capacitores aqui, o desfibrilador, o taser, o flash. E detalhe, eu falo 3 exemplos, mas, meu, no teu computador tem centenas, cara, de capacitorzinho lá dentro.
Na tua TV tem vários, no teu celular tem outros vários e por aí vai, beleza? E o capacitor, ele é assim, ó, ele tem este formatozinho aí. A gente vai se aprofundar mais em capacitor de placas paralelas. O que é isso, professor? É simples. Olha só, um capacitor de placas paralelas, ele é formado por duas placas paralelas. Um capacitor de placas paralelas é formado por duas placas metálicas paralelas. Entenda tudo. Olha para cá, ó, com carinho, amor, compreensão. Abra seu coração agora. Essas duas placas metálicas eu ligo numa pilha ou bateria. Note a diferença do desenho de pilha, bateria, para o capacitor. Capacitor são duas plaquinhas com os dois fiozinhos aqui é do mesmo tamanho, certo? Agora, a pilha e a bateria tem um lado negativo, um lado positivo. Um é pequenininho, que é o negativo, e um maiorzão, que é o negativo, que é o positivo. É assim que a gente vai representar a partir de agora. Então, toda vez que eu desenhar isso aqui, eu estou desenhando uma pilha ou uma bateria. Toda vez que eu desenhar isso aqui, eu estou desenhando um capacitor, beleza? E quando eu ligo os dois, olha só o que vai acontecer. Liguei os dois, o capacitor na minha pilha. Ó, o que vai acontecer? Aqui, esse ladinho negativo da pilha, ele está cheio de elétrons. Ele tem muitos elétrons. E o ladinho positivo está faltando elétrons. O que vai acontecer quando eu ligar? Os elétrons vão sair daqui, ó. E vão chegar aqui, ó. Perceba exatamente o que está acontecendo. Povo, elétron sai daqui e chega aqui. Tem espaço vazio, prof? Tem. Isso quer dizer que o elétron não vai poder pular, né? Ele vai continuar aqui. Ele vai se depositar aqui. Ele vai ser armazenado ali. E daí, quando esse elétron, ele chega aqui, ele vai repelir os elétrons desta placa. Repele, professor? É, porque negativo repele negativo. Repele os elétrons dessa placa e os elétrons dessa placa eles vão para cá, ó. De modo que esta plaquinha fica positiva. Sacou? Então, fica uma placa negativa e outra placa positiva. Assim, eu armazenei cargas no meu capacitor. Então, ó, entenda, encaixe as informações agora. Para que serve um capacitor? Armazenar cargas. Com isso, ele armazena energia e libera de forma rápida quando eu quiser. Show? Beleza? Como que tem energia ali, prof? Daí eu pego um conceito que a gente viu nas aulas passadas. Olha só. O que te lembra essas duas placas assim? Lembra que ali dentro vai ser formado um céu, né? Ruas de ouro, mar de cristal, prof? Não, cara, não tô falando desse céu, né? Tô falando de céu campo elétrico uniforme. É formado ali um campo elétrico uniforme. Como, prof? Sai do positivo, entra no negativo. Lembra disso? Então, ó, sai do positivo e entra no negativo. Então tá aqui, ó. Dentro do capacitor tem um céu. E a todo campo existe uma energia associada, que foi o que a gente estudou lá de potencial, de energia potencial. Foi ou não foi? Pessoal, vamos voltar para aquilo? Não, aquilo já foi. É só para te localizar e fazer você entender aquilo certinho. Então, ó, um capacitor ele serve para armazenar energia. Como que ele faz isso? Armazenando carga. Beleza? E quando ele armazena carga, faz um céuzinho aqui. E esse céuzinho tem energia lá dentro dele, por isso que ele armazena esse tipo de energia. Sucesso? Um detalhezinho final, que é isso aqui, ó. Entre as duas placas do capacitor, eu tenho um materialzinho que a gente chama de dielétrico. Dielétrico. Professor, o que é dielétrico? Dielétrico significa isolante, tá? Então, entre as placas do capacitor, eu tenho um isolante. Professor, por que dá o nome de dielétrico? Mano, não sei, mas em algumas questões ele não vem falando, tem um isolante ali, ele falou dielétrico, sacou? Então só para te localizar. Então, ó, dielétrico ou isolante é entre as plaquinhas, o que faz total sentido, é muito lógico. Por quê? Porque para essa carga não vir para cá, né? Para essa carga não vir para cá, eu preciso que tenha ali entre as placas algo que não deixe passar a corrente, que é o quê? Um isolante. Esse isolante, ele pode ser o ar. Você sabia que o ar é isolante? O ar é tão isolante que você pode passar do lado da tomada e não vai levar choque. Por quê? Porque o ar é isolante, né? Quanto mais úmido tiver, menos isolante ele fica. Mas ele é isolante. Beleza. Pode ser o ar, prof? Pode. Pode ser uma folha sei lá, de madeira? Pode. Contanto que seja isolante, pode acontecer. Sucesso? Então, ó, um capacitor é aquilo lá. E para você destruir qualquer questão de capacitor, tem uma equação.
que é essa equação aqui. Essa equação, ela destrói todas as questões de capacitores, que é o QQ, Q C vezes U, né? Q igual a C vezes U, tá aí a formulinha. Q igual a C vezes U. O que é o Q, prof? O que é o Q? O Q é quantidade de carga. Galera, ó, não fale palavra feia, fale Q igual a C vezes U, tá? Não fale palavra feia. O Q é quantidade de carga. Professor, não é palavra feia, né? Olha, quantidade de carga, medida em coulombs. O C é a capacitância do capacitor, já te expliquei o que é. E o U é a DDP entre as placas, tá? Então, Q, quantidade de carga, C, capacitância, U, DDP entre as placas. Povo, olha pra cá, importante. O C é medido em coulombs. O U é medido em volts. Até aqui a gente já viu, você já sabe isso aqui, porque a gente já tá cansado de calcular coisas com isso aí, né? A coisa nova vem agora, que é a capacitância, que é esse Czão aqui. Prof, o que é a capacitância? Deixa eu te falar primeiro que ele é medido em farad, F. F de farad. Então a capacitância é medida em farad, tá? E o que é essa capacitância? Anota aí pra mim. Tá pronto? Tá. Capacitância é a capacidade... Opa, tá fugindo a canetinha aqui. A capacidade que um capacitor tem de armazenar energia. Então, capacitância é uma grandeza física que mede a capacidade que um capacitor tem de armazenar energia. Fechou? É isso. E eu meço em farad. Professor, como assim? Eu não entendi ainda, prof. Sabe aqueles capacitores pequenininhos lá que eu te mostrei no começo? Sei. Tá, aqueles capacitores têm uma capacidade X de armazenar. Ele armazena até tanto. Tá. Agora, se eu mudar o capacitor, se eu colocar, tem capacitor aí pelo mundão afora, dependendo do que você quer, ou para que você quer, que é assim, ó, é uma parede metálica, olha o tamanho da parada, uma parede metálica, outra parede metálica na frente, então fica as duas paredes assim e eu eletrizo as duas paredes. Meu, criei um capacitor monstro, capacitor mega perigoso, monstro, certo? Este capacitor, ele tem uma capacitância maior do que o pequenininho, só pelo fato dele ser maiorzão. Sacou? Então essa capacitância, ela é uma grandeza que mede a capacidade de armazenar. Simples. E ela vai depender de quê? Ela é constante para um capacitor, então cada capacitorzinho daquele que eu mostrei tem uma capacitância X, né? É constante para cada capacitor, a não ser que eu vá lá e mude o tamanho do capacitor e por aí vai. Tudo bem? Então fica Q igual a C vezes U, né? Não fale palavra feia. Q igual a C vezes U é justamente a equação que vai destruir tudo. Essa é a principal. Anota isso aí. Meninas, meninos, desenha aí florzinha, desenha coraçãozinho, desenha assim, física é show, para você saber que essa equação é importante, tá? Beleza. Sabendo disso, deixa eu só criar um adendozinho aqui. Abre parênteses. O capacitor depende de quê, prof? Depende dessas três coisas aí. A capacitância depende dessas três coisas aí. Então ela é constante para um capacitor e ela vai depender dessas três partezinhas aqui. Prof, o que é cada uma delas? Nota aí para mim. Ó, o epsilon é a permissividade do meio. O que é permissividade do meio? Vê se não faz sentido, tá? Ó, aqui no meio tem um isolante, né? Tá. Vamos supor que eu coloco aqui ar. Beleza, prof. Eu consigo colocar bastante carga aqui? Consigo, porque é isolante, né? Só que se eu colocar muita, sabe o que vai acontecer? Raio. Vai sair um raio daqui e vir para cá, vai estragar teu capacitor. É isso que acontece nas nuvens. Quando coloca muita carga lá e o ar começa a ficar menos isolante, mais úmido, acontece o raiozinho, a corrente elétrica ela sai lá de cima e vem aqui para baixo. Acontece o raio. Show? Então, porém, se eu colocar algo mais isolante ali, mais forte, prof, vai colocar algo tipo muito isolante, daí eu posso colocar mais carga. Então, esse epsilonzinho aqui, ele fala da permissividade do meio. Quão isolante é aquele meio. Beleza? O A é a área das placas. Então, quanto maior a área, mais eu consigo colocar elétrons. Capacitor pequenininho tem capacitância pequenininho. Capacitor grandão tem capacitância grandona. Fechou? Então, a área das placas. E D, a distância entre as placas. Então, ó, distância entre as plaquinhas. E um detalhe, povo. Distância e capacitância são grandes o quê? Inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu aumento a distância,
a capacitância diminui. Se eu diminuo a distância, a capacitância ela aumenta. Fechou? Então o ideal é fazer o quê? Se você for fazer um capacitor em casa, por exemplo, o ideal é você colocar duas plaquinhas juntinhas. Por quê? Distância mínima. E eu coloco entre elas algo muito isolante. Beleza? Esse é o ideal. Coloco entre elas algo muito isolante. Sucesso? Show! Então a capacitância depende disso aqui. Tá, o que eu quero que você perceba agora? Uma coisinha final aqui. Perceba isso aqui pra mim. Isso aqui, se eu fizer um gráfico dessa equação, como que ele vai ser? Ó, Q por U. Isso aqui é a equação do primeiro grau, do segundo grau, exponencial, logarítmica. É uma equação Q. Primeiro grau, professor. Isso, primeiro grau. Boa. E como que é o gráfico de uma equação do primeiro grau? É uma reta. Então, o gráfico de um capacitor, só reconheça. Não precisa nada de mais, não. Só reconheça. O gráfico de um capacitor é assim, ó. Partindo do zero. Esse é o gráfico do capacitor. Porque é a equação do primeiro grau, né? Só que, por que isso é importante? Porque se eu tirar a área deste gráfico, e agora vem, ó. Se eu tirar a área deste gráfico, a área é numericamente igual à energia que ele armazena. A área é numericamente igual à energia que ele armazena. Beleza? O que isso quer dizer? Que se eu fizer a área desse triângulo aí, eu tenho quanto que o capacitor armazenou de energia. Como que é a área de um triângulo mesmo? Base vezes altura sobre 2. Quem que é a base? É U, prof. Isso. Quem que é a altura? É Q. Isso. Então fica Q vezes U sobre 2. Chegamos na equação. Eu preciso decorar? Não, a gente chegou tão fácil, né? Então não precisa não. A energia que um capacitor armazena é Q vezes U sobre 2. Que é o quê? A área desse gráfico aí. Acabou, cara. É simples, é fácil, é tranquilo. Isso é importante saber essa equação? É. Essa, essa e essa. E acabou, tá? Prometo. Acabaram as equações. Mas, se eu quiser, eu posso brincar com essas duas aqui, ó. Ah, professor, brincar? É? Posso brincar, povo? Ah, deixa, vai. Tá, vamos lá. Ó, no lugar do Q, eu vou colocar o C vezes U, né? No lugar do Q, eu vou colocar o CU ali. E quando eu colocar o CU aqui, vai ficar C vezes U ao quadrado sobre 2. Olha só como vai ficar a equação. A equação vai ficar assim, ó. Energia é igual a C vezes U ao quadrado sobre 2. Eu tenho outra fórmula. Eu preciso saber? Não, mas como tem a tua apostila, eu tô avisando. Tô falando que essa aqui, ó. Essa aqui é a principal, né? Daí, se eu brincar, eu chego nessa. Se eu brincar, eu posso chegar na outra também? Posso. No lugar do U, posso colocar Q sobre C? No lugar do U, posso colocar Q sobre C? Posso. Vai ficar, ó, Q ao quadrado sobre 2C. Beleza? Acabou. Então, o que você tem que saber? Primeiro, essa aqui, Q igual a C vezes U. Segundo, aquela equação da capacitância. Terceiro, essa equação da energia. Sabendo disso, vai destruir tudo, tá? O resto é consequência. Só um detalhezinho que a tua apostila ela traz, que teu livro ela traz, mas que não é cobrado essas coisas no vestibular. Então eu vou passar rapidão, que é o capacitor esférico, que é o mesmo esquema, cara. Ao invés de duas placas paralelas, você tem uma esfera dentro de outra esfera. E daí você eletriza um positivamente, eletriza o outro negativamente e dá o mesmo resultado, sacou? Dá a mesma coisa. E daí a equação para você resolver qualquer questão na tua apostila que tenha relacionado a isso é capacitância igual a R sobre K. O que é o R, prof? O raio, né? O raio de uma esfera, o raio do teu esquema aqui. Capacitância e o K é a constante, aquela constante que a gente já estava, né, usando bastante aí. Tudo bem? Sabendo disso, povo, só para fechar, rapidão, vou fazer exercício do teu livro. Então abre ele lá, frente C, lembra? E vamos fazer a questão 2 praticando, pode ser? Ó, questão 2 é um de capacitor esférico, lembre-se, isso aí não cai muito no vestibular, faz tempo, inclusive, que eu não vejo. Enfim, não foca no placas paralelas, mas vamos resolver, que é para se cair, você está preparado. Qual deve ser o raio de uma esfera condutora imersa no vácuo para que sua capacidade seja de 4F, considerando K igual a 9 vezes 10 a nona? Simples, fácil, tranquilo, povo. Capacitância igual a R sobre K, né? Era o que tinha lá. Tá. A capacidade, que é o que ele quer, é 4F. Melhor, a capacidade não é o que ele quer. Ele deu 4F. O raio é o que ele quer e o K, vamos fazer. Então fica 4 farads. O raio eu quero saber. E o K, ele vale 9 vezes 10 a nona. 9 vezes 10 a
nona. Passei para lá, fica R igual a 36 vezes 10 a nona metros. É um raio enorme, né? Mas é isso, essa é a resposta à questão. Questão meio fora da casinha, né? Mas tá aí, fica 3,6 vezes 10 a décima metros. Sucesso? Beleza? Tá. O que eu vou deixar aí pra você? Não, vou fazer mais um. Tá. Vou fazer mais essa aí. Daí a gente já termina. Eu sei que eu já passei do tempo, né? Mas não tem problema. Aqui quem manda é o professor. Vou ser demitido depois, vamos ver. Ó, um capacitor plano de capacitância 4 microfarads recebe uma carga elétrica de 24 microcoulombs. Se liga, 4 microfarads, 24 microcoulombs. Ele te deu a carga, que é 24 microcoulombs, e te deu a capacitância, que é 4 microfarads. Tudo bem? Tá. Determine qual que é a DDP entre as placas. Ele quer saber o U. DDP é U, diferença de potencial. Então, o que eu faço? Uso o Q igual a C vezes o U. O Q é 24 vezes 10 a menos 6. Lembrando, o que é esse micro que vale 10 a menos 6, tá? Não esqueça disso. 4 vezes 10 a menos 6 é a capacitância e o U, quero saber. Ó, passei dividindo, 10 a menos 6 com 10 a menos 6 cai fora e 24 sobre 4 dá 6. U igual a... Opa! U igual a 6 volts. Beleza? Simples, fácil, tranquilo. Show! E ele quer saber a energia armazenada. O que eu faço? Eu posso usar o Q vezes U sobre 2, prof? Pode usar qualquer uma daquelas. Qualquer um que você usar vai dar certo. Isso é legal, mano. Q vezes U sobre 2. Então a energia vai ser... O Q vai ser 24 vezes 10 a menos 6. O U dá 6 volts sobre 2. Daí é só multiplicar. Deixa eu fazer aqui rapidão. 24 vezes 6 dá 144. 144 sobre 2 é 72. Então dá 72 vezes 10 a menos 6 joules. Essa é a energia armazenada. Beleza? E 72 vezes 10 a menos 6 é 7,2 vezes 10 a menos 5 joules. 7,2 vezes 10 a menos 5. Sucesso? Beleza? Então, ó, ficou aí a primeira parte capacitor. Povo, não acabei ainda. A parte mais importante vem depois. Mas a parte básica a gente descobriu aqui agora. Essa aqui eu deixo pra você, tá? Nada demais, super simples. Essa aqui eu deixo pra você também, a gente faz na próxima aula. E fechou. Próxima aula vai ser intensa, já vou avisando, porque é associação de capacitores. Beleza? Valeu, galera. Professor André fica por aqui. Até a próxima. Tchau!